Sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da Semana da Bailarina dos Seus Sonhos. O meu nome é Juliana Xavier, sou bailarina e criadora do Tutu da Ju, um projeto que eu criei há 3 anos que é feito para inspirar bailarinos e bailarinos a continuarem dançando e sempre alcançarem a sua melhor versão no balé. E nessa Semana da Bailarina, eu estou te falando como a gente pode melhorar até 10 vezes no balé, mas sem mágica e sem nenhum atalho para alcançar todos os seus sonhos na dança. No primeiro vídeo eu te falei sobre o tripé da bailarina e como ele pode te fazer alcançar esses resultados. No segundo vídeo eu foquei mais no segundo e no terceiro pilar desse tripé e eu te expliquei como você pode conseguir fazer uma rotina consistente de treinos e como se manter motivada sem desistir, independente de quanto tempo você faz balé e do seu nível técnico. Foram dicas muito legais e se você ainda não assistiu, corre lá que ainda dá tempo de assistir. Hoje vamos finalmente nos aprofundar no balé clássico. Esse vídeo ele vai ser focado no nosso primeiro pilar do tripé, que é o conhecimento da técnica clássica. Para isso, nós vamos falar dos 7 movimentos básicos do balé e da importância de você dominar cada um deles. Vai ser uma verdadeira aula sobre balé. Eu queria agradecer a participação de vocês nessa semana e se você é apaixonado pela dança, demonstre seu amor nos comentários. Então, vamos começar. Vocês sabiam que são 7 os movimentos básicos do balé que vão dar origem a todos os outros na sua dança? Essa não vai ser uma aula propriamente dita de balé, mas eu convido você para fazer esse passo junto comigo para começar a pensar em tudinho que eu vou te falar aqui. Então, vamos lá. São 7 os movimentos básicos do balé. O primeiro deles é o plié e o fondue. E daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que eles são agrupados em um só. Outros 2 que vão ser agrupados também em um só vai ser o élevé e o relevé. O terceiro movimento básico é o nosso petit battement tendu. Quarto movimento básico é o pas. Se escreve P-A-S, que se traduzindo significa passo. Quinto movimento são os giros. Sexto movimento, os saltos. E por último, o balancê, ou o pas de valse, ou como a gente chama, as valsas no balé. E agora eu vou falar de cada um deles aqui para você. Então, o primeiro deles, que na verdade são 2 que eu estou agrupando em apenas um, vocês vão entender o porquê, que é o plié e o fondue. Então, vamos falar assim, plié, tá? E fondue. O que os 2 têm em comum? Por que eles são agrupados em um? Ambos são dobras de perna, mas a diferença é que o plié é com as 2 pernas, tá? De forma que os calcanhares não saem do chão. Nesse momento eu não estou falando de grand plié, só no grand plié que o calcanhar sai do chão, mas aqui no plié eu não vou ter uma perna de trabalho e uma perna de base. As 2 pernas estão no chão e as 2 dobram igualmente. Já no fondue, a gente fala que é dobra de uma perna porque, na verdade, a gente vai ter uma perna de trabalho e uma perna de base. E, na verdade, as 2 vão dobrar e esticar ao mesmo tempo. O plié é onde a gente começa a dar a nossa iniciação ao trabalho de en dehors, é onde a gente começa a ter noções de equilíbrio, de postura. Ele faz a gente aquecer os tornozelos, alongar os tendões. Eles vão nos ajudar antes e depois dos giros e dos saltos. Eles dão um impulso e nos amortecem. E eles vão ser tão importantes que eles eliminam bailarinos em audições. Para vocês terem a tamanha noção da importância do plié. O plié é o primeiro passo que a gente aprende no balé e não é à toa, tá? Não considerem o plié um passo bobo. É o passo mais importante do balé. E, inclusive, se você fizer o plié de forma incorreta, você vai tender a ter lesões no futuro. Então, cuide do seu plié para que a sua dança, além de ficar mais bonita, mais tecnicamente correta, inclusive mais fácil, se você fizer o plié da forma correta, isso vai te prevenir de lesões no futuro na sua dança. Falando agora de fondue. Como eu estava explicando, o fondue também é uma dobra de pernas, correto? Em que ambas dobram ao mesmo tempo e esticam ao mesmo tempo. O fondue, ele exige muito do nosso preparo físico, por isso é que muitas bailarinas detestam o fondue, principalmente quando é o battement fondue que a gente faz na barra, do nosso dia a dia. Mas, a partir de hoje, valorize o seu fondue e pare de implicar com ele.
O fondue, ele vai dar muita base para nossa técnica clássica, ele vai nos ajudar nos saltos, ele vai nos dar limpeza, controle dos movimentos. Sabe quando aquela bailarina faz aquele développé sustentado, consegue ficar na ponta ou consegue fazer com muito controle os movimentos no balé? É porque ela valorizou o fondue dela, ela trabalhou muito bem o fondue de forma correta. Então, a partir de agora, pare de implicar com o seu fondue e ame o seu fondue. E outra coisa importante sobre o fondue é sobre o significado. Os passos no balé, eles são de origem francesa, eles são palavras que geralmente são verbos do particípio passado da língua francesa. E fondue significa o quê? Derretido. Não é à toa que o que a gente come, o queijo, o chocolate, ele tem esse nome. Então, essa associação porque ele é derretido. Então, é isso que a gente tem que pensar no movimento. O fondue, ele é controlado, sabe? Ele é bem suave, sustentado. Porque quando a gente vai fazer de uma vez, esse passo até existe no balé, mas ele se chama ballotté e não fondue. E vai ter outro propósito, tá bem? E agora, terminado o fondue, nós vamos falar do outro grupo de passos básicos, do nosso segundo grupo, que são os élevés e relevés. E eles estão agrupados juntos porque ambos são passos em que a gente sobe na meia ponta ou na ponta. E eles podem ser em uma perna só e em duas pernas. Mas a diferença é que quando fazemos relevé, é que a gente tem que fazer plié antes e plié depois. E no élevé a gente só sobe sem fazer plié. E qual a importância disso? São nos relevés e élevés que a gente começa a ter aquele trabalho de meia ponta alta, de ter a consciência de como essa meia ponta alta deve ser, sem cair para o mindinho, sem tombar para o dedão. Por quê? Porque esse tipo de coisa também pode te trazer lesões no futuro. Uma observação é que se você faz um relevé que tomba para o dedão demais, isso pode ser a causa do seu joanete. E, além disso, os relevés e élevés fortalecem todo o nosso corpo para nos preparar para subir na ponta, para nos preparar para fazer giros e piruetas, os balances. Então, tudo isso a gente vai ter um trabalho preparatório nos élevés e relevés. Então, não ache que você vai subir na ponta sem antes ter feito 1000 relevés e élevés antes. Eu costumo falar que élevés e relevés são vida no balé, e é por causa disso. E além disso, os relevés e élevés, a gente trabalha não só as nossas pernas, as panturrilhas, os tornozelos, mas o nosso core inteiro, o nosso corpo inteiro. Porque tente ficar num equilíbrio, mesmo que nas duas pernas, se você tiver toda solta, toda desencaixada. Provavelmente você não vai conseguir ou não vai conseguir ficar por muito tempo. Então, eles são passos básicos do balé que te ajudam a trabalhar muitos outros por causa de tudo isso que eu te falei aqui. Então, agora que falamos dos élevés e relevés, vamos pensar no petit bâtiment tendu. Primeira coisa, o que significa isso? Traduzindo literalmente, petit bâtiment tendu significa pequena batida esticada. Então é isso que vamos fazer nesse passo. Eu vou fazer um petit bâtiment tendu devant, que significa na frente, tá? E esse foi o nosso petit bâtiment tendu. Então é um passo em que a perna vai se esticar toda em qualquer uma das direções, pode ser na frente, pode ser ao lado, pode ser atrás, e vai voltar à sua posição inicial. Isso porque bâtiment no balé é um termo que indica qualquer passo em que a perna sai de uma posição, vai para uma outra e retorna à posição inicial. Então, por isso que no balé nós vamos ter vários batiments. Como eu falei, esse passo de agora foi o petit bâtiment tendu, mas também vamos ter o bâtiment frappé, o bâtiment fondu, que foi o passo que vimos anteriormente. Vamos ter o grand bâtiment, todos esses passos, tá? Então, o petit bâtiment tendu, que é o que estamos vendo aqui, ou apenas tendu, como ele é comumente chamado, ele é um passo que também vai dar a noção de trabalho de en dehors, vai fazer a gente ter força nos pés, porque o próprio atrito de passar o pé no chão vai dar essa força a gente. Além de que vai dar a consciência de como devemos esticar os pés corretamente.
a passagem pelos dedos pela meia ponta, porque toda vez que a gente tem que fazer o Batiman-Tandi, a gente tem que ter a consciência dessa passagem dos dedos, tá? Não acho que você vai fazer um Petit Batiman-Tandi sem passar por essa meia ponta, tá bem? Isso vai ser muito importante no seu Batiman-Tandi. Então, mais uma vez, valorize o seu Batiman-Tandi, porque ele vai te dar base para muitos outros passos mais difíceis, como eu estava falando aqui. Não ache, por exemplo, que você vai sair fazendo um Grand Batiman sem ter feito um Tandi antes. E visto esse Batiman-Tandi, nós vamos passar para o próximo movimento básico do balé, que é o nosso quarto movimento básico, que é o Pas, P-A-S, que traduzindo literalmente significa passo. E existe muitos pas no balé, que são passos de ligação. Temos, por exemplo, os pas de bourrées, por exemplo, que geralmente vêm antes das piruetas, antes dos grandes saltos, por exemplo. Eles servem, como eu estava falando, como ligação entre outros passos e também como um passo de deslocamento. Então, muitas vezes a gente está fazendo uma sequência na sala de aula e o passo fica meio embolado. Foi por quê? Porque você não valorizou aquele passo de ligação. Sabe quando a dança está meio suja? Então, é por isso, porque você não valorizou um simples passo de ligação. Então, valorizem também os passos de ligação na sua dança, porque além de conectar os passos, eles vão dar mais beleza, mais leveza à sua dança e com certeza vão fazer com que você dance mais segura de si. Quinto passo básico do balé, balancê, que são as valsas no balé. A valsa, ela não existe só no balé, mas elas se popularizaram na nossa arte na era romântica. Foram onde a gente mais viu valsas no balé. E a valsa, ela vai ser muito importante porque ela vai trabalhar a musicalidade. A primeira coisa, quando eu penso em valsa no balé, eu penso naquela contagem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque elas vão sempre se encaixar nesse tipo de música. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma valsa décoté. 1, 2, 3. São sempre 3 passinhos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E ela vai sempre caber nesse tipo de contagem, porque elas são sempre 3 passinhos. E além da musicalidade que eu estava falando para vocês, dessa contagem 1, 2, 3, ela também vai trabalhar habilidades muito importantes de toda bailarina, como o equilíbrio, a leveza e a graciosidade. Então, aprenda suas valsas com todo carinho para que você também tenha uma dança muito mais bonita. O sexto movimento, o nosso penúltimo movimento, são os giros. Então, por que que os giros, muita bailarina tem muita dificuldade? Por que que os giros são tão difíceis? Porque eles têm uma combinação de diversos passos e diversas habilidades que a gente tem que fazer. Então, se eu for fazer uma pirueta de quarta en dehors, por exemplo, eu tenho que pensar que o meu passé tem que estar aberto, então eu estou trabalhando o en dehors. Eu vou ficar um tempo numa posição, então eu estou trabalhando o equilíbrio, trabalhando força. Eu tenho que bater cabeça, eu tenho que fazer um movimento de braços, eu tenho que subir na meia ponta ao mesmo tempo que eu vou subir o passé. Tudo isso junto, tudo isso ao mesmo tempo. Então, por isso que o giro ele é tão difícil, porque são muitas habilidades em conjunto que a gente tem que fazer tudo certinho. E os giros no balé, no geral, eles vão ter sempre essa mecânica. Os giros, eles não são nada fáceis, como eu estava falando para vocês, porque a gente tem que combinar todas essas habilidades juntas ao mesmo tempo, mas se você conseguir dominar os elementos básicos do balé, você vai conseguir girar. E por fim, o último movimento básico do balé são os saltos. Fazendo aqui um salto simples, um simples sauté, o que a gente pensa durante os saltos? A gente tem que fazer o nosso querido plié, ou seja, o primeiro passo que eu falei lá na frente, antes de fazer o salto e depois, porque ele vai nos dar o impulso que a gente vai precisar antes de saltar, e depois ele vai amortecer o nosso salto, nos prevenindo assim de lesões. Então, se você não faz o plié corretamente, aqui você vai ver uma consequência de fazer esse plié de maneira incorreta. Muita atenção a isso, porque você pode acabar se lesionando dessa forma. Os saltos, eles vão trabalhar o nosso condicionamento físico, a nossa resistência,
a nossa musicalidade também, porque eles devem sim ser feitos na música, assim como os giros, além de trabalhar força, a noção de esticar o pé. Imagina você estar saltando e estar com o pé frouxo. Isso não pode acontecer de forma alguma. Toda vez que a gente salta, toda vez que os nossos pés saem do chão, eles têm que estar totalmente esticados no ar. A mesma coisa os nossos joelhos. Saltar com o pé e joelho frouxo é proibido. Então, acabamos de ver aqui todos os 7 passos básicos do balé. E todos eles vão originar os passos mais difíceis. E é por isso que é tão importante a gente, como bailarina, ter o total domínio do básico. O nosso aprendizado no balé é dessa forma. A gente aprende os passos mais básicos para ir aumentando o grau de dificuldade com o tempo. Por isso que é importante não pular etapas. Vocês já viram as bailarinas profissionais dançando? É lindo, não é? Isso porque elas sabem fazer muito bem os passos básicos. Não há como a gente avançar no balé, fazer os passos mais difíceis sem antes ter o domínio do básico. E é interessante ver o quanto que nós esquecemos disso no nosso dia a dia de bailarina. Às vezes a gente quer fazer os passos mais difíceis, fica logo ansiosa para fazer uma pirueta, um fouetté e esquece do quanto esses passos básicos são importantes. A gente não vai conseguir começar a fazer fouetté sem antes ter aprendido a fazer os nossos relevé passés. A gente não vai conseguir fazer grand battement sem antes ter feito o nosso tandi. A gente não vai conseguir subir na ponta sem antes ter feito muitos e muitos e muitos elevés e relevés nessa vida. Um grande diferencial que uma bailarina iniciante ou amadora pode ter ao se apresentar ou alguém vê-la dançando é justamente fazer o básico muito bem feito, porque quando ela faz isso, ela com certeza passa a impressão da boa bailarina que ela é. E se você gostou de tudo que eu te apresentei até aqui e acredita que pode evoluir com as bases do tripé, com o conhecimento técnico, treinando de forma consistente e se mantendo motivada, eu tenho uma novidade para te contar. Semana que vem começam as inscrições do meu curso To The Basics, dominando os fundamentos do balé clássico, um guia completo para o seu próximo nível. Um curso totalmente online para realizar os seus sonhos no balé. É um curso que eu preparei para vocês com muito carinho, dedicação e estudo, com mais de 100 vídeos, mais de 12 horas de puro conteúdo dividido em 24 módulos. Exercícios práticos para melhorar as dificuldades, um planner para você acompanhar e também uma aula de balé completa para você fazer quando quiser. Ainda vou fazer mais um vídeo explicando todos esses detalhes do meu curso online, que vai ao ar na próxima segunda-feira às 8 da manhã. Você receberá um e-mail com todos os detalhes. Por isso, não se esqueça de verificar a sua caixa de spam na segunda-feira. E eu aproveito para lembrar que os comentários ainda estão ativos aqui embaixo. Se você ainda tiver alguma dúvida que eu ainda não respondi, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. E se você ainda está sedenta por conteúdos de balé, me acompanha no Instagram e no YouTube, que lá tem sempre conteúdos novos para você. E até segunda-feira!